Querido amigo, hoje concluímos os nossos estudos no capítulo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos estudar 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17, 18, 19 e 20. Nesse pequeno texto, temos uma grande lição a aprender e aplicar às nossas vidas. Então vamos refletir e aprender sobre como viver o amor abnegado. Além da fé operosa e da firme esperança dos Tessalonicenses, Paulo destacou que orava agradecido pelo amor devotado por esses novos irmãos, pelos Tessalonicenses. Para Paulo, os Tessalonicenses, mesmo em meio a tanta luta e tanta tribulação, tanta angústia, eles estavam vivendo o verdadeiro evangelho, pois o amor que eles demonstravam era uma confirmação do efeito do evangelho na vida daqueles que creem. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que o amor desses novos irmãos, dedicado aos outros, era aquele tipo de atitude que glorifica a Deus. Certamente, Paulo, Silas e Timóteo tinham contribuído muito para que os Tessalonicenses estivessem vivendo daquela maneira. Não podemos nos esquecer das suas palavras testemunhais. Paulo tinha dito: nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos. Capítulo 2, 7 e 11. Sim, veja bem, por terem visto a atitude de Paulo e de seus companheiros tratando-se entre si com amor, e pelo amor que eles experimentaram da parte dos missionários, agora eles, os Tessalonicenses, estavam demonstrando na prática esse amor sacrificial ao se doarem primeiramente ao Senhor e depois àqueles que necessitavam. Veja que Paulo testemunhou a respeito deles lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 3 a 5. Nós precisamos entender, então, que esse tipo de atitude, o amor, é uma marca do cristão. Então, assim como os Tessalonicenses foram exemplos, servindo de modelo para as demais igrejas, porque se doaram àqueles que necessitavam, Paulo, Silas e Timóteo foram seus modelos. Paulo trabalhou arduamente. Os missionários, na verdade, trabalharam dia e noite para não se tornarem pesados para os Tessalonicenses, para não viverem à custa de nenhum deles. Capítulo 2, versículo 9. Tiveram essa atitude porque tinham consciência de que o amor é ação. Por isso, diante dessas colocações tão claras, entendo que um bom título, o título adequado para esse parágrafo, é o seguinte: As ações do amor cristão. Então, nós vamos estudar 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 17 a 20. As ações do amor cristão. Quando nos detemos nesses versos para analisá-los com mais profundidade, é importante reconhecermos alguns fatos. Os novos cristãos tessalonicenses, ao receberem a carta do apóstolo Paulo, talvez tivessem entre 1 ano e meio a 2, no máximo, de vida cristã. E eles tinham recebido a mensagem do apóstolo Paulo e seus auxiliares, Silas e Timóteo, como sendo a verdadeira palavra de Deus, como de fato ela é. Embora ainda hoje tenhamos estudiosos liberais que não aceitam que tenhamos a palavra de Deus, nós cremos, como creram os Tessalonicenses, que temos e estudamos a verdadeira palavra de Deus. Mas, prosseguindo, tendo recebido essa palavra vinda de Deus, experimentaram a transformação que só o Evangelho proporciona aos que creem. Porém, algo não estava nos planos nem dos missionários, nem dos Tessalonicenses. Alguma coisa ocorreu. Invejosos e enciumados pela mudança que o Evangelho tinha provocado, certamente abalando as estruturas sociais da cidade, os judeus e os gentios poderosos da cidade, provavelmente com alguns judaizantes, além do falso testemunho de alguns homens desqualificados, eles provocaram uma brusca interrupção no ministério do apóstolo Paulo e dos seus auxiliares nessa cidade de Tessalônica. O zelo por manterem o status quo, por manterem as coisas como estavam, interrompeu o ministério de Paulo e dos seus auxiliares. Eles não tinham terminado de instruí-los e certamente isso deixou o apóstolo Paulo preocupado. Eles tinham passado talvez 45 dias com os Tessalonicenses. Muito provavelmente,
Essa preocupação permaneceu no apóstolo Paulo durante algum tempo até, quando ele esteve pregando na Bereia, e certamente permaneceu com ele quando ele estava também em Atenas já sozinho, conforme lemos o relato lá em Atos capítulo 17. As suas orações, o seu desejo era de saber como se desenvolvia aquela comunidade na sua fé, na sua esperança e no seu amor. Por isso essas palavras dos versos 17 a 20 nos mostram então como era o interesse, o cuidado, o zelo e o carinho do apóstolo Paulo para com os Tessalonicenses. Ao percebermos então essa atitude, nós somos desafiados a proceder de igual maneira. Por isso, o princípio que esse texto nos apresenta pode ser colocado através dessa frase. O cristão que ama deve agir de tal modo a superar qualquer obstáculo que impeça a comunhão cristã. Eu repito, o cristão que ama deve agir de tal modo a superar qualquer obstáculo que impeça a comunhão cristã. E nesse texto, nós vamos encontrar 5 ações do cristão que ama e supera esses obstáculos à comunhão cristã. A primeira ação desse cristão que ama é superar o obstáculo da ausência. Versículo 17. O que nós percebemos aqui é o anseio ardente do apóstolo Paulo em querer retornar a Tessalônica para poder completar, para poder finalizar os seus estudos, a sua orientação para esses novos convertidos. Pode-se perceber aqui um sentimento de propriedade. Paulo tinha entregue a sua vida àquela causa e pela graça de Deus o seu ministério foi frutífero. Tinha sido frutífero, mas certamente havia também um sentimento de carinho, de cuidado, de saudade. Ele tinha se comparado a uma mãe, versículo 7, a um pai, versículo 11, e agora ele se compara a um órfão. Então, era justo o desejo de regressar e estar com eles. Essa expressão que ele usa é forte, é vigorosa. Eu estou orfanado de vocês. Significa estar sem uma pessoa importante. É como um filho que, diante da morte dos seus pais, se vê sozinho e isolado. Esse era o sentimento de desolação que o apóstolo Paulo sentia pela sua saída brusca de Tessalônica. E ele, então, colocou os tessalonicenses em oração diante do Senhor. Quando amamos alguém, quando amamos de fato, a ausência não é um obstáculo intransponível. Sempre temos uma maneira de nos comunicar com aqueles que nós amamos. Hoje nós temos rádio, telefone, internet, telegrama, celular, enfim, tantas formas de nos comunicar. Paulo usou o quê? Usou o recurso que ele tinha. Ele escreveu essa carta que agora nós estamos estudando. Isso prova que o amor age. A segunda ação do cristão que ama é empenhar-se totalmente por estar junto com esses irmãos a quem ele ama. Versículo 17 também. O verbo que o apóstolo Paulo usou nessa parte do versículo, então esse verbo é muito significativo. Ele disse: com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Ou, como lemos em outra versão, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Querido amigo, esse verbo transmite a ideia de rapidez, de urgência, de ansiedade, de um grande desejo de ver novamente aqueles irmãos queridos. Paulo, em conjunto com esse verbo, usa uma outra forma, uma outra palavra muito forte. Ele usa a palavra epitomia no grego. Essa palavra normalmente é usada no Novo Testamento para descrever a concupiscência da carne, isso é, o desejo da antiga natureza humana que ainda, por vezes, nos perturba. Aqui, nesse verso 17, é uma das poucas vezes que essa palavra indica um forte desejo puro, saudável, de querer novamente manter comunhão com aqueles irmãos. E o seu Senhor, o Senhor Jesus, ele tinha permitido que ele fosse perseguido e saísse de Tessalônica para pregar na Bereia, para pregar em Atenas e depois para ir para Corinto. Paulo, então, obedecendo o Senhor, foi para essas cidades. Por quê? Porque o amor obedece. A terceira ação do cristão que ama é superar o obstáculo espiritual colocado pelo inimigo.
versículo 18. Nesse verso encontramos um assunto controverso. O que Paulo quis dizer exatamente com a expressão "contudo Satanás nos barrou o caminho"? Versículo 18, parte B. Como é que nós podemos comparar esse verso com Atos 16, 6 e 7? Afinal de contas, quem dirigia o ministério de Paulo? Ora, certamente Deus, através do Espírito Santo, dirigia esse ministério. Mas é inegável que Paulo sabia que todos nós cristãos estamos em meio a uma luta espiritual. Paulo tinha dito aos Colossenses o seguinte: Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. E completando a ideia, ele escreveu aos Efésios afirmando: porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6,12. Ora, é importante então notarmos a implicação advinda do fato de sermos retirados pela misericórdia de Deus desse império das trevas, das mãos de Satanás. A implicação é clara. O reino das trevas reagirá. O inimigo tentará, de alguma maneira, impedir que nós nos tornemos soldados valorosos no reino da luz, no reino do Filho do seu amor. Já que não somos mais soldados das trevas, o nosso grande inimigo fará qualquer coisa para impedir que lutemos contra o seu exército. Usando então todos os recursos, Satanás, o inimigo, o tentador, o adversário, ele fará todo o possível para criar obstáculos. Ele tentará impedir que a igreja marche firme na sua missão de expandir o reino de Deus nesse mundo que jaz no maligno. Paulo já tinha experimentado esses impedimentos em Filipos, Bereia e na própria cidade de Tessalônica através das perseguições. Satanás não é uma força abstrata, não. Ele é real. Ele age por meio de agentes reais. Fosse talvez através dos judeus, que não estavam abertos para os gentios aceitarem o Evangelho, ou fosse através dos romanos, que não admitiam um outro senhor, senão César, o inimigo estava tentando minar, estava tentando impedir, obstacular o avanço ministerial de Paulo e seus amigos missionários. Em relação a esses impedimentos, é necessário esclarecermos alguma coisa muito importante. Satanás tem plena liberdade para frustrar os desígnios divinos? Certamente não. Certamente não. O fato por si só que Satanás exerce poderosa influência nas atividades dos homens, especialmente quando se esforçam para promover os interesses do reino da luz, é suficientemente claro à luz de outras passagens. Por exemplo, em Jó capítulo 2, Zacarias capítulo 3, Daniel capítulo 7. Porém, Deus reina sempre de forma suprema, soberanamente, transformando o mal em bem, conforme lemos em 1 Coríntios 12, 7 a 9. Quando o diabo tenta desfazer o caminho, estabelecendo mentira, bloqueando assim aparentemente o nosso avanço, o plano de Deus, sabe o que está acontecendo na verdade? O plano secreto de Deus jamais é frustrado. Satanás pode nos interromper, impedindo-nos de realizar o que por um momento nos parece o melhor. Mas os caminhos de Deus sempre são melhores que os nossos. Ora, diante disso, então, é possível afirmar o amor dos irmãos e a nossa submissão a Deus. Isso é capaz de superar qualquer obstáculo espiritual colocado pelo inimigo. Sabendo que Deus tem o controle sobre a nossa vida e ministério, para o qual Ele mesmo nos designou, podemos agir submissos e cumprir a sua vontade. Por isso, a quarta ação do cristão que ama é impedir que qualquer coisa prejudique a prestação de contas que devemos fazer ao nosso Senhor. A quarta ação do cristão que ama é impedir que qualquer coisa prejudique a prestação de contas que devemos fazer ao nosso Senhor. Versículo 19. Um verdadeiro mestre, um servo de Deus, um cristão que ama como um pai espiritual, ou como uma mãe, ou uma ama de leite, um cristão que recebeu esse comissionamento específico do seu Senhor, com certeza se sentiria desconfortável ao perceber que os seus alunos
ou que os seus filhos corriam o risco de serem reprovados no teste para o qual ele os tinha preparado. Paulo, então, em certo sentido, sentia-se responsável pela fidelidade, pela vida cristã dos Tessalonicenses. Embora estivesse vendo fatos positivos neles, ele se lembrava que não tinha ficado o tempo suficiente que tinha desejado para orientá-los. Ele não queria ficar numa situação difícil diante do seu Senhor. Ou ele receberia a coroa das mãos do Senhor, ou ele seria envergonhado diante do seu Senhor. Paulo então se preocupava com o seu ministério, pois queria cumpri-lo de modo completo e exemplar. Mas ele se preocupava também, e ele demonstrava o seu grande amor pelos Tessalonicenses. Pelo seu amor aos Tessalonicenses, a esses cristãos novos, ele queria apresentá-los ao Senhor Jesus, maduros, fortes e frutíferos. Ao apresentá-los assim, ele sabia que receberia o louro da vitória dada pelo próprio Senhor Jesus. Paulo sabia que se apresentasse os Tessalonicenses dessa maneira, maduros, fortes, frutíferos, ele ouviria do seu Senhor essa frase tão especial: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Essa é a verdade. Junto com outros fiéis, ele também ouviria: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está sendo preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Querido amigo, serão essas as palavras que você receberá ao entrar no reino de Deus? Como é que você tem desenvolvido o seu ministério? E qual será a frase que você ouvirá do Senhor Jesus? A quinta ação do cristão que ama é reconhecer que os irmãos são motivos de alegria e de glória diante do Senhor. A quinta ação do cristão que ama, então, é reconhecer que os seus irmãos, que o corpo de Cristo, que aqueles para quem ele está ministrando, serão motivos de glória e de alegria diante do Senhor. Versículo 20. Creio que os 3 missionários tinham para si que os Tessalonicenses eram a sua coroa de glória. Creio que é uma maneira legítima de olharmos para o nosso trabalho e para o nosso ministério. Sem dúvida que, em outras ocasiões, Paulo professava que sempre se gloriava no Senhor Jesus Cristo e não nos homens ou em qualquer coisa que tinha realizado. Porém, aqui, Paulo tem a expectativa de poder apresentar os frutos do seu ministério como a sua coroa de glória. E essa coroa de glória, conforme nos diz Apocalipse, todos nós colocaremos aos pés do Senhor Jesus um dia. Essa era a sua esperança, mas não era apenas uma coroa escatológica. Já agora, pela maneira como os Tessalonicenses viviam, ele já era um motivo de alegria para Paulo e seus companheiros. Paulo se alegrava com aqueles irmãos diante da transformação que estava vendo acontecer em suas vidas. Assim como João posteriormente diria: não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade, Paulo também se alegrava por constatar o efeito positivo e transformador do Evangelho nos Tessalonicenses. Querido amigo, será que o nosso ministério tem dado motivo de nos alegrarmos diante do Senhor? Como é que podemos concluir essas considerações nesses versículos? Eu creio que ao terminarmos a nossa reflexão, devemos atentar para que, à semelhança do apóstolo Paulo, possamos ter sempre essa motivação e essa saudável preocupação, isto é, estarmos sempre preparados para prestar contas diante do nosso Senhor por tudo o que temos feito. Assim como Jesus e Paulo indicaram, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Devemos então nos preparar, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu li 2 textos, Mateus 25, 19 e Romanos 14, 12. Querido amigo, que o seu amor
não seja apenas uma verbalização e nem um mero sentimento. Que o seu amor seja ativo em benefício do necessitado para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te capacite para isso. Um grande abraço e até o próximo programa.